O evangelho de hoje que iremos rezar, irmãos e irmãs, é o evangelho de Mateus, capítulo 16, de 13 a 20. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe, e aí perguntou a seus discípulos: "Quem dizem os homens ser o Filho do Homem?" Eles responderam: "Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou alguns dos profetas." Então Jesus lhes perguntou: "E vós quem dizeis que eu sou?" Daí Simão Pedro respondeu: "Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo." Respondendo, Jesus lhe disse: "Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus." Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A pergunta do Evangelho de hoje é justamente uma pergunta que é fundamental, ou seja, ela dá o fundamento para a vida cristã, para a vida de qualquer pessoa. Até mesmo na boca de Jesus, ela aparece hoje como uma pergunta que mostra e revela a nossa identidade mesmo, aquilo que é central e fundamental, aquilo que é o fim da nossa vida. E também revela como a verdadeira pergunta pela verdadeira vida. Na verdade, esta pergunta ela vai em direção pela pergunta que revela o centro da minha vida e para onde está caminhando a minha existência. Claro que podem aparecer outras perguntas na vida, mas não como esta de hoje. É verdade também que sofremos de um mal nos tempos atuais, então isso é incrível. Corremos de algumas perguntas, porque na verdade não queremos enfrentar as respostas. São perguntas incômodas. Revela a nossa profundidade e aquilo a que nós preferimos. E muitas vezes nós preferimos, na verdade, viver na periferia da nossa vida. Não queremos contato profundo com a nossa verdade, com a nossa realidade. Esta pergunta de hoje nos pega pela mão e nos leva lá dentro, para o lugar mais profundo e mais central da nossa existência. Ao mesmo tempo, para aquele lugar do qual nunca deveríamos ter saído ou fugido. A nossa interioridade tem muito que nos dizer. Para nós que cremos, temos a fé como a realidade que nos inquieta, que nos tira do sossego, da zona de conforto. E é isso mesmo a fé. A fé nos tira do centro, ou seja, eu não posso me permitir que eu seja o centro da minha existência e da minha vida. A fé nos coloca em crise a todo instante, porque vamos em busca de Deus mesmo, do seu projeto, da sua resposta de amor. Jesus hoje coloca os seus discípulos diante de suas perguntas, ou melhor, de duas perguntas que são fundamentais. O que dizem por aí que eu sou? E quem sou eu para você? Estas duas perguntas não aparecem como um teste para saber se eu posso ou não entrar no grupo de Jesus, ou que nota eu vou tirar, se é suficiente para segui-lo. Não. Mas, na verdade, ele quer saber se há de fato uma relação, se há uma relação de amor, uma ligação profunda, se eles entenderam qual é o projeto do Pai, o programa do Pai, do reino de Deus. Internamente, vocês entenderam o que eu estou propondo como vida? Será que os discípulos compreenderam? Será que os discípulos compreenderam o programa da vida de Jesus? Ou seja, ele hoje também nos pergunta: e vocês? Vocês me amam a ponto de que eu seja o centro da vida de vocês? Que em teus projetos eu seja o centro deles? E Jesus sabe que com essa resposta vamos revelar se a vontade dele e do seu Pai de fato já conquistaram o nosso coração a ponto de nos fazermos discípulos dele. E hoje Jesus pergunta: quem sou eu para você?
Sou de verdade importante? Muitas vezes, quando a gente pergunta quem é Jesus para você, as pessoas dizem, Jesus é tudo. Mas nem nos domingos às vezes nos vemos, nem à missa vamos. Dizem por aí que eu sou tudo, mas vivem como se não conhecessem nada. E vocês, na verdade, que estão escutando este evangelho, esta pergunta fala de mim mesmo, fala de você mesmo. Pois dependendo da resposta, fique bem atento, vai revelar quem você é, a situação da sua vida, a sua existência. A não clareza de quem é Jesus para mim pode me fazer passar a vida inteira rezando muito, mas carregando um vazio interior tremendo, tão profundo, uma realidade dura, uma realidade difícil de carregar. Quando temos clareza de quem é Jesus, tudo se torna leve, mesmo que seja a vida tão dura, a realidade tão difícil. Quando carregamos uma resposta interior, que é Jesus, nos põe de pé. Como Jesus passa a ser como um filtro pelo qual olhamos e enxergamos a vida. Toda a nossa realidade agora a partir dessa resposta e desta pergunta. Toda a nossa vida precisa passar primeiro por esta pergunta e por essa resposta. Quem é Jesus para mim? A resposta, queridos irmãos e irmãs, é pessoal e intransferível. Neste dia, temos a bela oportunidade de responder esta pergunta no silêncio da vida, encontrar Jesus, crescer na amizade com Ele e dar uma resposta que passa a ser o substrato da nossa vida, o alicerce da nossa sustentação. Abençoe-vos o Deus que vos ama muito, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Busquemos responder essa pergunta internamente. É urgente.